E no dia 17 de março, Aracaju acabou de completar 159 anos. Uma cidade ainda jovem, mas que já apresenta problemas do crescimento acelerado e sem um planejamento urbano. Para falar sobre isso e mais um pouco, nós estamos aqui com o arquiteto Eduardo Carlos Magno. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença no nosso quadro. Eduardo, a gente sabe, nossas cidades, e isso não é privilégio somente de Aracaju, praticamente não existe um programa de planejamento, né? E a gente sabe que Aracaju está crescendo absurdamente naquela zona de expansão, né? Que é aquela área da Aruana em diante, que já apresenta muitos problemas, como, por exemplo, o problema dos alagamentos, né? Devido ao aterro daquelas lagoas. Que, inclusive, Aracaju está e sempre cresceu sem uma harmonia com o meio ambiente, né? Desde a época da construção da cidade, lá em 1855, com o quadrado de Pirro, que foi o plano urbanístico da cidade, onde ele foi criado em cima de uma área recoberta de manguezais, de terrenos alagadiços. E a gente passando, acelerando um pouquinho os anos, a gente percebe que, por exemplo, o bairro Jardins ele foi criado em cima do antigo Parque Tramandaí, né, que era uma área de manguezais, que hoje está reduzida a uma pequena faixa de terra denominada Parque Ecológico Tramandaí, que a gente sabe que de ecológico, infelizmente, não tem nada. Na sua opinião, como arquiteto, você acha que infelizmente teve que haver esse impacto ambiental na cidade de Aracaju para o crescimento delas, sendo que Aracaju é uma cidade com grandes áreas de manguezais? Veja o seguinte, eu parto do seguinte princípio e tenho como ideia básica para mim como arquiteto de que o que as cidades precisam é de um planejamento geral e não a curto e a médio prazo. Eu acho que nós precisamos de um planejamento em que cada administrador que for eleito dê continuidade. Acredito que Aracaju tem sérios problemas e esses problemas vão continuar por muito tempo. Não acredito que essas soluções pontuais que estão sendo feitas ou já foram feitas vai trazer solução imediata. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim num planejamento estratégico para que a cidade se desenvolva ao longo dos anos, independentemente de qualquer tipo de administração. Tinha que ser uma coisa sempre em continuidade. Em continuidade, entendeu? Se faz, porque isso é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho técnico que envolve arquitetos, urbanistas, geólogos, geógrafos, sociólogos, enfim. É o que toda a cidade precisa, não especificamente Aracaju. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser generalizada para todas as cidades, inclusive para as cidades do interior, que ainda são pequenas e têm solução imediata, podem ser solucionados os problemas mais imediatos. E se não for assim, eu não acredito numa solução a curto e médio prazo, que é o que precisa. Esses parques aí, a grande maioria abandonados, as pessoas simplesmente invadem terras, as pessoas simplesmente fazem universidades no meio de uma via não principal. Há um estudo da área, né? Quer dizer, não existe uma preocupação. E a própria prefeitura ela não tem condições, são poucos profissionais, quer dizer, ela não tem condições de fiscalizar tudo isso, entendeu? Então, se fizesse um plano, por exemplo, nós começaríamos hoje um plano de urbanismo para atender Aracaju nos próximos 30, 40 anos. Aí cada administrador que entrasse, ele vai fazendo o seu trabalho, vai dando continuidade. E não simplesmente um prefeito que é eleito e resolve fazer uma coisa na cabeça dele, resolve fazer, faz, e as pessoas que vivem na cidade. Entendeu? Qual é a participação? Se a cidade é feita para as pessoas que moram nela. Isso tudo apesar do Estatuto das Cidades, né, que ele foi aprovado em 2011. Ainda assim, não há uma fiscalização, pode-se dizer... Não existe uma fiscalização mais constante. Efetiva. Mais efetiva, entendeu? Eu acho... Primeiro, porque não tem pessoal. Eles não têm pessoal. Não tem pessoas para fazer isso. Segundo, eu acho que não existe muito, na minha ótica de ver isso aí, não existe muito interesse, muita vontade política para se fazer isso. Então,
talvez até projetos existem, mas não existem a execução. Atitudes demagógicas, né? Demagógicas e tal. Não, vamos controlar isso, vamos controlar os manguezais. Agora tu passa aí por cima de Aracaju de helicóptero, tu vê a quantidade de manguezal que está sendo destruído. E, não é verdade? E onde é que fica o papel de uma dela? Entendeu? Esse parque do Tramandaí, por exemplo. É uma faixa de terra, né? Que a gente sabe que, infelizmente, não tem nada de ecológico. Vazios urbanos aí que estão abandonados, entendeu? Que servem de depósito de lixo, que não se faz nada, entendeu? Não se fiscaliza. Não se fiscaliza. Deveriam existir multas para aqueles terrenos que estão parados há algum tempo, que começam a juntar entulho. Mas o mais importante, o que eu penso, além desse planejamento, que eu acho que tem que ser uma coisa a longo prazo, eu penso no seguinte, se tivesse esse planejamento, hoje nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Hoje não é nem horário de pique aqui em Aracaju. É o horário do rush, que é o período do meio-dia, 1h. Mas você já sentiu o caos no trânsito? Um verdadeiro horror, e cada vez está pior, avenidas estreitas, ruas estreitas. O plano diretor pede para ter um afastamento de avenidas de 5 metros e ruas de 3. Esse afastamento não pode ser feito porque as construtoras constroem rampas, constroem escadas para subir para o primeiro pavimento, botam guaritas de concreto, de alvenaria. Como é que tu vai fazer o recuo? Como é que as pessoas vão ter acesso ao prédio? Falando nesse caos no trânsito, o alargamento de ruas e avenidas, como é que pode? Exatamente. Falando nisso que você tocou, o caos no trânsito. Ana Libório, arquiteta, ele escreveu um texto agora intitulado, agora no aniversário de Aracaju, intitulado Aracaju, 159 anos de vida. Muito bom, vale a pena ler, está no Facebook dela, onde ela enfatiza, entre outras coisas, o transporte público de qualidade, ou seja, desestimular o transporte público, o transporte individual, para que se priorize, por exemplo, o uso de bicicletas. A gente sabe que aqui em Aracaju, a gente tem uma malha de ciclovias de aproximadamente 71 quilômetros de extensão. Você acha que isso já seria uma das soluções para acabar com esse caos no trânsito? Eu acho que seria um meio, né?